Roger é um alien extravagante e dramático, que na maioria das vezes age sem pensar para alcançar seus objetivos. Por causa disso, ele vive se metendo em diversas situações perigosas e idiotas, que em muitos casos se voltam contra ele e o fazem se dar terrivelmente mal. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das piores coisas que aconteceram com Roger. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. E para começar, vamos falar da vez que o Roger foi picado por uma cobra, e por isso ele foi correndo para o hospital tomar soro antiofídico, que é o antídoto para esse tipo de picada. Mas chegando lá, ele descobre que o antídoto era muito caro, tudo porque esse medicamento era extremamente escasso no mercado, ou seja, existia muito pouco dele para venda. Então, vendo uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, Roger resolve começar a capturar cobras peçonhentas para coletar seus venenos, criar antídotos e vender por uma verdadeira fortuna. Então, com a ajuda de Steve, ele vai para uma floresta capturar cobras peçonhentas. Mas acontece que nenhum deles fazia a menor ideia do que estava fazendo, e por isso eles terminam sendo picados várias vezes. Foram picadas demais. Então, depois de quase morrer envenenado, Steve desiste de ajudar Roger. Mas, ainda achando que essa era uma boa ideia, o alien decide continuar seu plano sozinho. Mas, como ele ainda não sabia o que estava fazendo, acaba sendo picado por diversas espécies de cobras peçonhentas. E depois, ele simplesmente ia para o hospital tomar o antídoto. E como Roger fez isso muitas vezes, além de terminar todo arregaçado, ele também conseguiu acabar com todo o suprimento de antiveneno do mundo, o que obviamente acabou provocando várias mortes ao redor do planeta. Isso é tudo, pessoal. Agora vamos falar de uma vez lá da primeira temporada, onde o Roger estava tentando encontrar uma forma segura de socializar com humanos. Lembrando que isso tudo aconteceu antes dele começar a usar disfarces. E por isso, seguindo sugestões da Hayley, ele decide ir pra praia fingindo ser uma aluna de intercâmbio. Mas olha só aí o jeito que ele tinha ido. E por causa disso, ninguém queria conversar com ele. Então, em busca de mais interação social, Roger começa a trabalhar como mascote de uma loja de sucos. No começo ia tudo bem, as pessoas falavam com ele e Roger estava muito feliz por isso. Porém, um outro mascote aparece e ele não gostava nem um pouco de ter concorrência, e por isso, sem pensar muito, ele espanca brutalmente o coitado do Roger, que só queria fazer um amigo. E por causa disso, o alien termina ficando terrivelmente traumatizado. Eu fui espancado por um taco. Também tivemos uma vez que Roger, Hayley, Jeff e Klaus saíram de férias e passaram 12 dias se divertindo em um parque aquático. Porém, quando eles voltaram para casa, começaram a sentir muita falta de tudo aquilo, e por isso eles simplesmente resolveram construir um tobogã na piscina da casa. Então, depois de criar um personagem construtor, Roger dá um jeitinho e constrói um enorme tobogã. Mas aí do nada aparece um maluco chamado Kyle dizendo que seria o primeiro a descer aquele tobogã. E assim que ele faz isso, termina sendo arremessado para bem longe da casa. Depois disso, com medo de serem presos por terem matado aquele cara, os quatro resolvem se livrar de todas as evidências que os culpavam e até mesmo dissolveram o corpo em ácido. Porém, eles se esqueceram da coisa mais importante, desmontar o tobogã. Aí aparece um detetive de parques aquáticos que estava investigando o relato de um homem que tinha desaparecido após descer um tobogã naquela região. Então, para provar que o tobogã deles era totalmente seguro, Roger foi obrigado a descê-lo. E olha só como que esse negócio era potente, o Roger jogou seu chinelo só de teste e ele foi parar lá no espaço. Mas, sem escapatória, Roger foi obrigado a descê-lo, e inteligentemente ele usou suas mãos e pés para diminuir a velocidade e evitar ser arremessado para longe. Sendo assim, o detetive se convence da inocência deles e vai embora. E quando sai da piscina, Roger diz que teve apenas machucados leves nas mãos e nos pés. Mas a coisa era muito pior do que ele imaginava. Nada que gelo não resolva.
Também tivemos a vez que o Roger e Francine acabaram indo juntos para uma degustação de vinho e ficaram muito bêbados. Até aí não tinha problema nenhum. Porém, as coisas ficaram estranhas mesmo, foi quando Roger partiu para cima de Francine e acabou a beijando. Assustada, Francine rapidamente o empurra, e muito arrependido pelo que tinha feito, Roger só queria fingir que nada tinha acontecido. Mas aí, o Stan aparece de surpresa na viagem deles, e de consciência pesada, Francine queria contar tudo o que tinha acontecido para ele. Mas, com medo de ter sua amizade com Stan prejudicada, Roger simplesmente enterra Francine viva no vinhedo para ela não poder contar nada para ele. O plano de Roger era fazer Stan beijar outra mulher para ele não poder ficar bravo quando Francine contasse o que tinha acontecido. Mas como esse plano não funciona, Roger simplesmente enterra o Stan vivo e conta para ele que tinha beijado a Francine. E diz que o deixaria ali enterrado até que ele se acalmasse. Tá, mas você pode estar se perguntando, onde é que foi que o Roger se deu mal? Pois então, depois de um tempo, o Stan consegue fugir e furioso vai atrás de Roger e o espanca brutalmente por ele ter beijado sua esposa. Não, a corrente não! Depois que um terrível acidente acontece no mercado, Francine acaba adotando um cãozinho chamado Fuzzy. Porém, Stan era totalmente contra essa ideia, já que ele achava Fuzzy extremamente afeminado. Mas acontece que o cãozinho tinha de fofo, ele tinha de raivoso, e assim que ele vê Roger, imediatamente o odeia e começa a atacá-lo. E vendo isso, Stan muda completamente de ideia e decide que viraria o dono dele. Depois disso, Roger passa a ser constantemente atacado por Fuzzy, e para se vingar, o alien simplesmente resolve comer os biscoitos caninos dele. Mas agora que ele estava com um cheirinho de bacon, Fuzzy passa a adorá-lo, e Roger decide usar isso a seu favor para provocar Stan. Então, muito magoado por ter sido trocado, Stan resolve procurar ajuda em um pet shop sobre como recuperar o amor de seu bichinho de estimação. E lá, o atendente explica para Stan que cães tinham mentalidade diferente de humanos e que Stan tinha que mostrar para o cão quem é que era o seu verdadeiro dono. E assim, Stan volta para casa e começa a espancar brutalmente o Roger, porque ele acreditava que se Fuzzy visse que ele era mais forte que o Roger, imediatamente voltaria a amá-lo. Desesperado, Roger tenta fugir e até consegue aplicar alguns golpes em Stan, mas depois ele dá um jeito de revidar. Mas se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas das vezes que American Dad estragou ou melhorou os filmes. Corre lá para você continuar acompanhando as maluquices do Roger.